Bom, bom dia, gente. Bom, pela milésima vez vou estar tentando fazer um vídeo para vocês. A ideia é tentar fazer algo também que seja descontraído, né? Porque a gente está bem limitado aqui em termos de materiais, então basicamente eu tenho um quadro e duas canetas e um apagador, né? O apagador aqui, como vocês estão vendo, e é basicamente com isso que a gente vai estar trabalhando. De bem longa distância, né? Forçados pelo coronavírus. Mas bom, muitos de vocês acredito que já me conheçam, tá? Meu nome é Fernando Zanella, então eu vou ser o tutor de vocês nessa disciplina de sistemas de controle. E é um tópico extremamente interessante, espero que vocês gostem e espero também o feedback de vocês com relação ao andar da carruagem, como que tá os vídeos, né? Esse não vai ser basicamente só o único material que eu vou estar mandando para vocês. Pretendo estar disponibilizando aí exercícios também resolvidos, tá? Que eu acho que vai ser bastante importante. E me avisem, qualquer dúvida pode ser por e-mail ou se vocês preferirem a gente pode marcar também pelo Zoom, pela plataforma Zoom, uma aula ao vivo também para tirar dúvidas. Enfim, é possível fazer isso. Tá? Mas enfim, o que vem a ser então? O que a gente vai estar abordando aqui? Eu vou estar seguindo a estrutura do AVA, tá? Em termos de aulas, e eu não sei qual que é a experiência de vocês com relação à parte de controle ou na eletrônica em geral, mas eu adianto para vocês que a gente vai estar trabalhando com ferramentas que vocês aprenderam ao longo do curso. A primeira delas, que eu garanto que vocês vão estar utilizando muito, é a parte de circuitos eletrônicos. Tá? Então você vai estar falando de capacitores, a gente vai estar falando de indutores, o circuito que eles formam. Tá? Isso vai ser extremamente importante para exemplos. Outra coisa que a gente vai estar abordando bastante vai ser a parte de cálculo. Tá? A gente vai estar falando de uma ferramenta que é a transformada de Laplace, que a princípio assusta, mas no final das contas ela vai facilitar muito a nossa vida. Não que a gente vai estar resolvendo integrais a dar rodo durante o curso, não. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, talvez não aqui nesse quadrinho, mas eu mando para vocês via AVA, né, uma descrição em PowerPoint mesmo, acho que vai ficar mais fácil, descrevendo passo a passo de algumas resoluções. E a gente vai estar aplicando essa ferramenta de transformada de Laplace várias vezes, mas não de maneira bruta, usando o cálculo propriamente dito, como a gente vai fazer algumas vezes. Vai ter uma tabela de conversão que vai facilitar muito a nossa vida. Mas o importante aqui é descrever que essa ferramenta vai facilitar quando a gente está analisando uma planta de controle. Tá? Mas antes disso, é importante a gente definir o que vem a ser uma planta de controle. Uma planta de controle ela pode ser qualquer sistema organizacional que você pretenda proporcionar um controle. Pode ser uma empresa, tá, onde você é o chefe e você tem lá seus agregados, basicamente, né, seus subordinados, enfim, e você gostaria de delegar funções para essas pessoas e você vai querer, de uma certa forma, estar em controle disso. Isso é extremamente importante, é uma forma de realizar controle. Mas no nosso caso, em termos de engenharia elétrica, a gente vai estar abordando basicamente sistemas de controle do ponto de vista físico e eletrônico mesmo, né? Mas só que vocês têm que ter em mente que a eletrônica ela serve não somente para aquilo que vocês querem do ponto de vista de fazer um computador, um circuito eletrônico propriamente dito. Ele pode ser utilizado para você atuar em outras coisas que não sejam, que podem ser de origem mecânica, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, seguindo o AVA, né? Se vocês pegarem o primeiro tópico lá de vocês, existe lá um diagrama em bloco, tá? Eu já vou redesenhar ele aqui. E aquele diagrama em bloco, ele faz referência a uma planta. Uma planta de controle, aonde a gente vai estar atuando para controlar o nível de água que existe dentro de um reservatório de água. Porque pense o seguinte, a partir do momento que você tem um reservatório de água e você quer que ele, por questões de projeto do reservatório de água, ele pode comportar no máximo, sei lá, 3 metros cúbicos de água, vamos chutar. E por condições externas, intempéries, chuvas, etc., pode acontecer que esse volume de água começa a exceder esse mínimo exigido pela fabricante do reservatório de água e vocês precisam de alguma maneira atuar escoando essa água. E isso é feito de maneira eletrônica, utilizando eletrônica digital, analógica, enfim, mas o importante aqui é ressaltar que vocês precisam atuar de alguma maneira com algum sensor. E esse sensor vai ler a quantidade, o volume de água que tem lá, e ele vai mandar
essa informação para um controlador e falar o seguinte: ó, controle, ó, controlador, o nível de água lá não está mais a 3 metros cúbicos, está a 4 metros cúbicos. Eu preciso então acionar, ligar uma bomba para que essa água escoe, né? Então, basicamente, é para isso que serve o controle, tá? Então, a partir do momento que essa planta de controle vai mandar esse sinal dizendo, ó, eu quero que você, bomba, atue com um determinado nível de tensão que vai ser o suficiente para escoar aquele 1 metro cúbico que está em excesso, e vai fazer com que esse 1 metro cúbico vá embora e o teu sistema volte para os 3 metros cúbicos de água. Então, basicamente, se vocês lembrarem, né, nós tínhamos lá então uma flechinha, vou redesenhar aqui para vocês, onde nós temos um sinal de referência. O que é esse sinal? O sinal, quando eu digo, ele é algo variante no tempo, tá? Pode vir a ser uma tensão, por exemplo, uma tensão senoidal, não precisa ser uma tensão propriamente senoidal, pode ser pulsos ao longo do tempo, né? Acredito que muitos de vocês já viram falar do PWM, pode ser um tipo de sinal também que vai estar atuando. Então, quando falo de referência, é um sinal variante no tempo, tá? Então, esse sinal ele vai vir num bloco que é um círculo com um X, onde nós temos um menos e um mais, tá? Então, dando continuidade, isso aqui vai ser um somador, tá? É um somador. Na eletrônica, acho que muitos de vocês já têm experiência, já podem perceber que o somador aqui pode ser feito por um amplificador operacional, né? Então, por exemplo, utilizando os circuitos, né? O símbolo do amplificador operacional é isso daqui, né? Aonde aqui na saída a gente vai ter a diferença. Então aqui pode vir o meu sinal de referência e aqui pode ter um sinal que pode vir do sensor, basicamente, e vai fazer a diferença dessas duas tensões, né? Aqui vai ser V mais e V menos de tensão. A saída aqui vai ser uma constante, que é a constante de amplificação do teu amplificador, né? V mais menos V menos. Tá? Então, basicamente, esse bloquinho que está sendo representado aqui vai ser exatamente isso aqui. A questão de curiosidade mesmo, para vocês terem uma noção do que vem a ser, né? Isso já começa a trazer um outro aspecto importante, que todos aqueles bloquinhos que estão lá, que vocês estão observando no AVA, então no fundo, eles são sistemas eletrônicos ou plantas. Então vocês vão ter que conhecer a fio a descrição física de cada um deles, tá? Então, por exemplo, o controlador ou o sensor vai ter lá dentro, no caso aqui, o próprio somatório. Então vocês vão ter que conhecer sobre amplificadores operacionais, os sensores vão ter que saber basicamente sobre filtros, transistores, etc. Vão ter que saber basicamente disso. E o reservatório de água, vocês vão ter que saber quais são que vem da mecânica newtoniana, né? Vocês vão ter que saber as equações que regem aquilo lá. Vai ficar mais claro no decorrer do curso, mas vamos dar continuidade aqui. Então, vai ter então esse amplificador aqui que vai estar fazendo a comparação com algum outro sinal que a gente vai estar falando, vai vir no sinal de referência, ele vai estar saindo aqui e vai entrar num bloquinho que é chamado de controlador, tá? Vou resumir aqui, é o controlador. E desse controlador, ele vai sair um sinal, todos esses pontos aqui tem um sinal de entrada, né, que é um nível de tensão, como a gente já tinha falado, a saída também vai ser um nível de tensão, pode ser corrente também, né, mas é um sinal variante no tempo. E ele vai entrar num outro bloquinho aqui que vai ser a tua bomba, tá? E essa bomba vai estar atuando no reservatório de água. Tá? E o reservatório de água vai ter inerente a ele um sensor. E a saída do sensor vai voltar a atuar no nosso amplificador operacional, que vai ser um comparador. Então observe aqui como as coisas começam a fazer bastante lógica, né? Então basicamente nós temos um reservatório de água e esse sensor vai estar atuando no reservatório de água e ele que vai estar medindo o nível volumétrico que vai estar nesse reservatório de água. Então o sensor vai estar lá, pode ser uma boia, né? Geralmente é um linímetro, um sistema pluviométrico mesmo que faz isso. Então vai ter uma boia lá
jogado em cima do nível desse reservatório, e ele vai perceber que subiu para 4 metros cúbicos. E esse sensor vai fazer exatamente isso. Ele vai perceber que subiu, ele já vai ter embutido dentro dele que não é mais 3 metros cúbicos, é 4, subiu 1 metro cúbico de água, e ele vai então atuar, né, junto a esse reservatório de água, mandando um sinal para aquele sinal de referência que você mandou. Tá? Então, vamos supor, o que vem a ser esse sinal de referência? Né? O sinal de referência vem a ser a quantidade de água que você aqui tem lá dentro, em formato de tensão, né? Em formato de sinal variando no tempo, que é lá os teus 3 metros cúbicos de água. Tá? O equivalente dele em tensão. Tá? A gente está bem simplificando bastante as coisas aqui. Então, esse sensor vai olhar, opa, na verdade, não tem mais 3 metros cúbicos, tem 4 metros cúbicos de água. E o que isso acontece? Acontece, então, isso também vai estar sendo representado em termos de tensão, tá? No sinal variante no tempo. Então, vamos supor que os teus 3 metros cúbicos é equivalente lá a 5 volts, e os teus 4 metros cúbicos seja equivalente a 3 volts. O que vai acontecer? Então, esse bloquinho, como eu falei para vocês, ele vai ser um somador, no caso vai ser um diferenciador, né? Ele vai pegar esses 5 volts, vai pegar esses 3, vai ver a diferença. Esses 5 volts com 3 volts vai ser 2 volts, que vai ser equivalente a 1 metro cúbico de diferença, e vai mandar para o controlador. Ó, controlador, não tem zero lá dentro. Entenderam a sutileza? Porque significa que o sistema vai estar controlado quando o meu controlador não for preciso atuar, ou seja, é zero o sinal. Tá? Então aqui nesse ponto nós vamos ter um sinal de erro, que a gente chama de erro. E esse sinal de erro, ele vai atuar no controlador. Então esse controlador ele só vai entrar em ação quando o erro for diferente de zero. Se ele for diferente de zero, o controlador vai falar assim, ixi, não tem, então tem alguma coisa errada lá na bomba no reservatório de água, está com água a mais. Então essa diferença de 2 volts eu vou mandar para a minha bomba, vou mandar acionar a bomba para que eu comece a jogar fora a quantidade de água necessária. Então vai chegar um momento em que, por exemplo, a gente comparou a primeira vez de 5 para 3 volts, né? Vamos supor que aqui então vai ser a diferença dos dois, né? Vai ter 2 volts aqui. Ele vai mandar, o controlador vai atuar, porque ele vai perceber que esses 2 volts não é zero, significa que o reservatório de água está fora de equilíbrio, não está fora da quantidade de água que você quer ter. E a bomba vai acionar, então vai começar a jogar água. E pensem que isso vai estar acontecendo durante um período no tempo. Então vai começar a reduzir lá dos 4 metros cúbicos para 3,5. Aí então o sensor vai perceber que tem 3,5, vai pegar a quantidade de tensão equivalente aos 3,5 metros cúbicos. Pode ser, por exemplo, 4 volts, né? E aí a diferença dos dois vai começar a diminuir, até o momento que vai ser zero e a saída vai ser sempre constante. Tá? Aqui, a saída aqui, nesse ponto, tá? Em termos de tensão, que vai estar sendo jogada para o sensor novamente, e o sensor sempre vai estar lendo, então, o sinal que vai ser equivalente ao sinal de referência, que é 5 volts, 3 metros cúbicos de água. Tá? Então, 3 metros cúbicos de água, 5 volts, e quando a saída do sensor for 5 volts, a gente vai ter zero, então a tua planta vai estar basicamente controlada. Tá? Então, por isso que é extremamente importante. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? É apenas um mero exemplo. A gente pode aplicar isso daqui para N coisas, tá? E qual que é a grande sacada aqui dentro? Vocês vão ter que conhecer o que é esses bloquinhos. A gente vai ter que definir o que é esses bloquinhos, como que a gente modela esses bloquinhos. Isso é extremamente importante, porque a gente não pode... Aqui basicamente o que a gente está fazendo é discutir essa planta de uma maneira bem simples, né? Uma maneira bem simples, tá? Aonde para descrever o que vai ser de importante. Mas esse reservatório de água aqui poderia ser um sistema de controle de portão, por exemplo. Esse sensor pode ser um sensor que vai estar vendo se esse portão vai estar próximo de alguma pessoa, né? Pode ser algo assim. Então o reservatório de água aqui pode ser toda a parte do motor do portão, tá? Pode ser um circuito de alta frequência também, tá? Onde você quer controlar, você está mandando bits de informação para um usuário, basicamente. Só que daí, de repente, ele está fora de cobertura.
Então vai ter um sensor lá que vai perceber que não vai estar mandando mais sinal, e aí vai atuar, a planta vai atuar de maneira bem semelhante, de maneira a acessar a comunicação. E são exemplos, tá? Mas o mais importante aqui é vocês perceberem o que vem a ser cada um desses bloquinhos. Então, o que a gente vai ter que fazer de agora em diante é entender o que é cada um deles. Então, vamos pegar, por exemplo, o sensor, né? O que é isso? O que é esse sensor? O que é essa entrada? A gente vai ter que descrever isso aqui matematicamente para vocês terem uma noção. Beleza? Então vamos dar continuidade. Vou apagar aqui. Então eu vou pegar somente um bloquinho daqueles que estão lá, tá? Eu vou focar no sensor. Então, vamos reescrevê-lo aqui. Sensor. A partir de agora, tá? O que a gente vai estar trabalhando? O meu sinal, a minha referência, vou escrever aqui, referência, e aqui minha saída. Eu vou definir da seguinte maneira, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui também, né? Então, o que vem a ser essa referência? A gente vai definir agora que a referência é um sinal que eu vou chamar ele de x de t menos t0. Tá? E a minha saída vai ser um sinal que eu vou chamar de y de t menos t0. E o meu sensor, eu vou chamar ele de um h minúsculo de t menos t0. Mas o mais importante desse sinal que está aqui referenciado nesse H, é que ele nada mais é que uma função do meu sinal de entrada, que é o x de t. Então, isso aqui nada mais o meu H vai ser assim, ó, uma função de x de t menos t0. Tá? É como vocês trabalhavam muito em cálculo, lá onde vocês tinham uma função composta, né? Vocês tinham um g de f de x. Basicamente isso. O que é o meu sensor? Isso vai funcionar para cada um dos bloquinhos, tá? Eu estou usando aqui um exemplo somente, tá? Somente um exemplo. Eu escolhi um bloco aleatório lá e vai ser assim que vai fazer com cada um desses blocos, tá? Então, basicamente, o meu bloco ele vai estar atuando no meu sinal de entrada. Então, por isso, o meu sinal de entrada, que é a referência ao x de t menos t0, é ele que vai ser o meu argumento da função. Tá? Então o meu H vai ser definido dessa maneira. Então eu tenho que pegar e jogar esse sinal dentro do meu bloco. Então isso fica mais fácil, por isso que eu estou deixando ele dentro de parênteses aqui, tá? Fica muito mais fácil vocês perceberem isso. Tranquilo? Tá aqui? Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mail, vocês podem parar, não tem como parar, né? Mas vocês podem mandar perguntas que eu vou ser bem feliz de respondê-las, tá? Então, antes de mais nada, a gente dar continuidade, eu quero detalhar para vocês aqui, né, o que vem a ser esse t menos t0. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Tá? Só que agora, o meu bloco, eu vou apagar toda essa brincadeira, o meu bloco ele vai ser modelado assim, ó. Não vou mais escrever referência e saída. Agora a gente está falando de algo mais de engenharia mesmo. A gente vai estar trabalhando com algo bem mais puramente matemático. Então a nossa entrada, a minha entrada aqui vai ser, a referência vai ser x de t menos t0. O meu bloco vai ser h de x de t menos t0. E a minha saída, y de t menos t0. Tá? Esse é o meu sensor, modelado matematicamente agora. Beleza? Então, o que vem a ser esse x? Eu vou fazer para o x de t menos t0, mas vai ser válido para os dois, tá? Então, vamos supor o que é esse x de t menos t0. O que é isso aqui? Esse t menos t0 basicamente é o deslocamento, ele referencia um deslocamento, tá?
Não sei se estão conseguindo enxergar aí, mas eu vou tentar fazer maior. Então, basicamente, nós temos um x de t menos t0. Tá? Então, o que é esse t menos t0? O que é isso daqui? Significa que, vamos supor que a nossa função, vou escrever aqui, acho que vai ficar mais fácil de vocês observarem, a gente colocar num gráfico. Então, aqui está o meu x e aqui está o meu t. Vamos supor que ele seja algo assim, ele é bem genérico. Tá? O que acontece quando... O que vem a ser esse menos t0? Vamos supor que a minha função ela é zero aqui, ó. Vamos dizer que ela começa, vai ficar mais bacana de vocês observarem. Ela começa aqui, ó, em zero, tá? Só que dessa forma que ele está aqui, eu poderia escrever somente como x de t, tá? Poderia escrever somente como x de t. Mas quando aparece o t0, significa que eu estou deslocando ele para a direita, tá? Quando esse sinal é negativo, eu desloco a minha função para a direita. E quando ele é positivo, eu desloco ela para a esquerda. Tá? Vamos referenciar que a gente vai trabalhar com um sinal de menos somente. Então, quando eu apresento esse sinal de menos, a minha função, então, ela vai ficar basicamente, vai ser a mesma coisa. Não sei se eu vou conseguir representar ela igual, né? Mas ela vai estar, o zero não vai ser mais aqui em t0 igual a zero, vai ser aqui em t0. Tá? Vamos supor assim. Então, ela vai estar começando aqui, ó, por exemplo. Algo assim. Onde eu desloquei ela para t0. Tá? Isso vai ser extremamente importante para vocês começarem a entender que a gente vai estar falando de reconstrução de sinal. E isso é um tópico extremamente importante para a gente conseguir definir como que a gente modela essa saída. Eu quero saber o que acontece naquela saída. Tá? Deixa eu ver se está pegando luz lá, mas eu vou reescrever aqui embaixo, aqui, ó, y de t menos t0. O que é esse cara? O que é esse y de t menos t0 que é a minha saída? Como que a gente modela ele, tá? Matematicamente? Isso que é uma grande sacada de controle e é extremamente importante que vocês tenham em mente, que vocês conheçam, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso tema principal. Isso aqui é importante, se vocês tiverem dúvida também, vocês mandem e-mail, porque esse deslocamento aqui, às vezes não é tão simples de entender, mas acredite naquilo que eu estou falando. Tá? Quando eu tenho um sinal de menos aqui e um t0, um t menos t0 no argumento, significa que eu estou deslocando minha função para a direita. Tá? E quando eu tenho mais, eu estou deslocando ela para a esquerda. Tá? Isso é extremamente importante. Então beleza, vamos dar continuidade aqui. Então a partir de agora, a gente está trabalhando com nossos bloquinhos, que viria a ser o meu sensor, agora de maneira matemática, tá? Onde nós temos minha referência, que é o sinal variante no tempo, deslocado no tempo também. O meu sensor agora passou a ser um H, aonde o sinal de entrada vai entrar como argumento, né? É só vocês pensarem da seguinte maneira. O meu bloquinho vai pegar o meu sinal de entrada, o sensor vai pegar o meu sinal de entrada e vai atuar nele. Por isso que eu estou escrevendo ele como referência, tá? Vamos tentar deixar um pouco maior aqui para vocês observarem o que eu estou falando. Então eu tenho o H de x de t menos t0. Tá? Então, basicamente, o que meu bloco está acontecendo? Esse sinal de entrada ele está atuando no meu bloco, por isso que eu estou colocando ele dentro do argumento. Esse h ele também vai ser uma função. Tá? E a minha saída, obviamente, né, vai ser o resultado disso aqui. E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer encontrar. Beleza? Então vamos lá. Para dar continuidade, eu queria falar com vocês sobre um tema muito importante. É uma função matemática, basicamente, tá? Que a gente está falando de diagrama de blocos aqui. E o que eu gostaria de falar com vocês é como que a gente reconstrói um sinal. Tá? Você falou assim, beleza, professor, você está falando de x de t menos t0, está falando disso tudo. Mas aí, como que eu realmente trabalho com isso? Tá? O que vem a ser? Como que eu consigo extrair disso daqui algo que vai me resultar a minha saída lá, uma expressão matemática que vai me dar o meu resultado no domínio do tempo. Então, porque pensem, vocês coloquem no papel da engenharia mesmo, estão pensando como engenheiros. Então vocês estão lá elaborando uma planta
vocês precisam saber qual que é o sinal de saída, como vocês vão tratar esse sinal de saída, o que é o sinal de... Sinal de entrada até tudo bem, vocês podem definir que vai ser um seno, por exemplo, vai ser um cosseno, um impulso, ou qualquer outra coisa. Vocês conseguem fazer isso, vocês sabem o sinal de entrada. Mas, e vocês conhecem também a física que está aqui dentro. Mas aí, como é que eu sei para fazer a saída? Como é que eu sei a resposta de saída? É extremamente importante para você, aqui no caso seria a saída do sensor. Qual que vai ser a saída do meu sensor? É isso que vocês têm que saber a fio. E o passo importante que a gente tem que ter aqui para vocês começarem a caminhar nesse sentido é vocês entenderem como que a gente referencia um sinal, como que a gente representa matematicamente um sinal. Eu sei que nesse ponto pode ser um pouco enfadonho e tudo que a gente está comentando aqui, mas é extremamente importante para vocês sabendo que isso não saiu do nada, tá? Não é basicamente entender que as coisas estão prontas. Não, elas têm um porquê e basicamente é esse caminho que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente não vai estar falando no decorrer do curso, não vou estar pedindo para vocês deduzirem equações, mas eu quero mostrar um passo a passo para vocês até chegar na importância da transformada de Laplace, que é uma ferramenta que a gente vai estar utilizando. E por que como que a gente modela isso daqui de maneira simples, matematicamente. É isso que a gente vai estar trabalhando aqui, beleza? Então, olha só, um ponto muito importante aqui, então como que a gente representa esse x de t? Pode ser para qualquer sinal no domínio do tempo, mas vamos escolher aqui o x de t menos t0, porque eu falei para vocês que é um sinal de entrada do teu sensor e vocês conhecem ele. Pode ser qualquer um dos bloquinhos que estão lá naquele sistema de controle, tá? Isso aqui está no domínio do tempo. Beleza? Então aqui está meu x de t menos t0. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Vamos supor, né, que ele está começando aqui. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Como que eu consigo representar, reescrever esse sinal aqui, esse x de t menos t0, matematicamente? Como que eu consigo fazer isso? Como que eu faço isso? Bom, eu amostro esse sinal. O que vem a ser essa amostragem? A amostragem nada mais é do que vários pulsos. A gente pega esse sinal que está variando no tempo e a gente começa a ligar e desligar uma chave. Isso vocês têm que ter em mente. A partir do momento que eu ligo e desligo uma chave, então eu vou ter vários pulsos aqui, ó, nesse sinal. Vou colocar um pulso aqui, outro pulso aqui, outro pulso aqui, 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 né? E assim sucessivamente até o final do nosso sinal, tá? A distância entre cada um desses pulsos aqui, ó, vou chamar de ΔT, beleza? É ΔT. Então, acontece que se eu somar o valor de cada um desses pulsos aqui, já que eles estão deslocados no tempo, eu consigo reescrever a função que modela essa curva aqui, tá? Espero que vocês concordem comigo com isso. Então, o primeiro ponto aqui é a gente definir o que é esse pulso. O que é esse pulso que está pegando uma amostra do meu sinal, x de t menos t0. Estou pegando uma amostra. Esse pulso aqui, vou pegar esse do final, tá? Esse pulso aqui, ele nada mais é do que algo que a gente chama de delta de Dirac, tá? Delta de Dirac. O que é esse delta de Dirac? Bom, o delta de Dirac, ele é uma função que ele acontece só naquele instante, tá? A esquerda e a direita ele é zero. Então, se eu fosse pegar somente essa amostra aqui e colocar para cá, por exemplo, deixa eu fazer estou pegando somente esse pulso aqui, tá? Ele aqui, e aqui está o meu eixo do tempo. Então, somente essa barra aqui, que é exatamente que eu circulei em vermelho aqui, ele vai acontecer somente num tempo t' específico. Fora desse t' ele é zero, ou seja, ele acontece somente naquele determinado momento, tá? E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque eu consigo, então, a partir de agora, utilizar essa ferramenta, e ele, outra coisa, né? Ele é modelado matematicamente assim, com delta t menos t0, assim, ó, tá? Matematicamente ele é assim, a gente vai utilizar isso daqui bastante agora, para vocês terem noção.
Tá? Eu vou apagar isso aqui tudo, aí a gente vai trabalhar somente com essa curva aqui agora, e eu vou utilizar essa expressão aqui para que a gente consiga encontrar qual que vai ser o valor da minha saída. Tá? Mas eu preciso, digamos assim, reescrever o meu sinal x de t menos t0. Como que eu represento ele matematicamente para colocar ele aqui dentro dessa função? Tá? Então, vamos lá, passo a passo. Vamos lá. Então, basicamente, eu vou colocar aqui novamente a nossa curva. Tá? Eu vou escrever ele aqui. Pode ser desse jeito aqui mesmo. Então, esse aqui é meu x de t menos t0. Tá? Olha só que bacana. Eu vou colocar o meu delta de Dirac aqui, nesse ponto. Tá? Como que vocês acham que eu consigo representar? Como que eu represento esse valor nesse ponto? Vou colocar t aqui. Olha só que bacana. Vocês concordam comigo que eu posso fazer isso aqui? Ó? O meu x de t menos t0, onde o meu t0 está aqui, ó. T0 está aqui, beleza? Isso aqui vai ser igual ao meu delta de t menos t0. Vou deixar em vermelho para vocês perceberem. Tá? Deixar em vermelho. Delta de t menos t0 vezes o valor da minha função. Se isso daqui é uma coisa muito importante, tá? O delta, o valor máximo dele é 1, mas eu posso alterar o valor dele a partir do momento que eu multiplico por uma constante. O que vem a ser essa constante? Vai ser o valor da minha tensão aqui, ó. Tá? Então eu venho aqui e multiplico para o meu x de t menos t0. Tá? Então significa que eu estou pegando exatamente o valor correspondente lá em t0 da minha função. Tá? Isso é extremamente importante para vocês começarem pra gente começar a descrever o que vem a ser cada diagrama em bloco.